Bom, nos Estados Unidos, uma situação dramática. Equipes de resgate por sobreviventes dos tornados no país estão com dificuldade por causa das baixas temperaturas. O nosso correspondente Eliseu Caetano está, aliás, no fronte dessas destruições. Eliseu, você fala exatamente de onde agora e o que te passa essa impressão de uma das situações mais difíceis que o país vem enfrentando, né? Exatamente, Thiago. Infelizmente, viu? Muito bom dia para você, para a Kaline e também para toda a audiência da Jovem Pan. A nossa equipe de reportagem está ao vivo hoje, direto da cidade de Mayfield, no estado do Kentucky, uma das cidades atingidas. Aliás, foram 5 os estados atingidos pelos tornados. Agora, os especialistas tentam, Thiago, entender quantos tornados ao certo tocaram o solo nessa região ao mesmo tempo. Há uma estimativa de algo em torno entre 30 a 50 tornados. Os trabalhos de buscas por sobreviventes seguem a todo vapor. Na verdade, foram interrompidos apenas no meio da madrugada por conta das baixas temperaturas. Aqui no Kentucky, essa madrugada chegou a fazer 2 graus Celsius. Nesse momento, a temperatura é de 5 graus Celsius, o que dificulta o trabalho dos agentes públicos que estão aqui, pelo menos 300 homens da Força Nacional e também de muitos voluntários que vieram de diversas partes do país para cá para tentar ajudar. O cenário, Thiago, Kaline e a audiência Jovem Pan que a gente encontrou aqui é esse: caótico, um cenário literalmente de guerra. Parece que a gente está num filme de Hollywood, uma cidade inteira às escuras e sem nenhum barulho. Se eu ficar quieto aqui, só o silêncio, porque não há mais nada. Os tornados devastaram absolutamente tudo. Até o momento, aqui, o número de mortos chega a 88, mas de acordo com o governador Andy Beshear, esse número pode ser muito maior. Aliás, ontem, durante uma coletiva de imprensa, o governador do estado do Kentucky, Andy Beshear, ele ressaltou que esse número vai subir, sim, e deve ser muito maior para que as pessoas se preparem para isso. Diversas ONGs do país também estão vindo para cá para ajudar, não apenas nesses trabalhos de resgates que acontecem a todo vapor, mas também na questão da limpeza da cidade, porque agora a gente precisa ver, né, esses destroços sendo retirados para que se encontrem aí, então, os possíveis sobreviventes, as possíveis vítimas, né? Foram 5 estados atingidos, a gente tem mortos aí variando de idade entre 5 meses até 90 anos, pelo menos os que foram encontrados até este momento. É um momento delicado que os Estados Unidos está vivendo, Thiago. É a maior tragédia natural do tipo na história norte-americana. Nunca antes na história desse país tantos tornados tocaram o solo juntos ao mesmo tempo. Os climatologistas também agora estão tentando entender esse fenômeno, né? Por que isso aconteceu aqui? E aí veio uma explicação que é o seguinte: essa área aqui da região sudeste do país, ela é uma área de encontro entre as ondas de calor vindas do Golfo do México, vindas ali do estado da Flórida e também das ondas de frio vindas do Canadá, e que provavelmente com essas alterações climáticas que o planeta está sofrendo, possa ter sido o motivo, né? O aquecimento global intensificou a ação dos tornados. Vale lembrar que essa ainda é uma das possibilidades, né? Não é uma informação totalmente confirmada pelos especialistas, né? A gente tem aqui na cidade de Mayfield mais de 110 moradores desaparecidos até o momento. E vale ressaltar que todas as cidades que foram atingidas em todos os estados que a gente falou aqui não têm energia elétrica, água e nem equipes de resgate suficientes, né, para dar conta de tanto e tanto trabalho. Até por isso, os voluntários estão vindo de diversas ONGs e de diversas cidades, voluntários civis mesmo, sabe? Gente comum que está se dirigindo para cá para tentar ajudar de alguma forma. Na próxima quarta-feira, amanhã, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve vir até aqui, até a cidade de Mayfield, para prestar solidariedade aos sobreviventes, e ele também deve anunciar um pacote de investimento financeiro para tentar reconstruir todas as cidades desses 5 estados norte-americanos que foram completamente destruídas pela força desses tornados, viu? A Casa Branca já confirmou, portanto, essa vinda dele. O Biden declarou que vai anunciar esse apoio financeiro do governo federal aqui.
e deve enviar pelo menos até quarta-feira mais 100 agentes da Força Nacional de Segurança, da Guarda Nacional, que vão se juntar aos 300 aqui, portanto, vai aumentar para 400 o número de homens trabalhando de maneira oficial nos estados do Kentucky, Tennessee, Arkansas, Illinois e também do Missouri. Tiago, Kalina, eu volto ao estúdio. Eliseu, uma informação importante também para que você possa compartilhar conosco aqui no Jornal da Manhã. A sua base é Miami, né? Nós estamos acostumados a conversar com você todos os dias. Como é que foi chegar até aí? Você pegou um avião em Miami? Onde você desceu? Como é que foi chegar até aí? Tiago, foi muito difícil, viu? Assim que a gente recebeu a instrução da nossa direção de jornalismo da Jovem Pan News, começamos as buscas por como chegar em 5 estados que foram parcialmente destruídos por esses tornados, né? Pelo menos 50, como eu disse há pouco. E daí a gente teve a informação de que todos os aeroportos pequenos dessas cidades, dessa região sudeste, tinham sido devastados. Portanto, não há aeroporto próximo de nenhuma dessas cidades que foram devastadas pelos tornados, porque também não existe mais pista nos aeroportos. Então, o que a gente fez? Eu saí de Miami, no estado da Flórida, voamos até Nashville, no estado do Tennessee. O brasileiro conhece Nashville por ser a cidade do country music, a cidade da música sertaneja aqui dos Estados Unidos. Cerca ali de 2 horas e meia, 2 horas e 40 de voo. Em Nashville, a situação já estava complicada. Vários hotéis lotados, porque as pessoas que estavam nessa região estão indo para as grandes cidades próximas e não havia sequer carros, por exemplo, para serem alugados. Aqui o transporte público, né, como ônibus, trens, metrôs, não são muito eficientes, então as pessoas costumam alugar carro. A gente conseguiu pegar um carro, tivemos que dirigir algo em torno de 2 horas e meia, quase 3 horas, até chegar aqui em Mayfield, no estado do Kentucky. Aqui, a situação que eu encontrei, Tiago, foi realmente muito triste, porque eu nunca vi nada parecido na minha vida. Quando eu volto os meus olhos para o que tem aqui à nossa volta, realmente inacreditável. Parece que eu estou num daqueles filmes de Hollywood, sabe? Daquelas cidades que são destruídas, né, por um evento natural, e literalmente foi isso que aconteceu aqui. A gente encontrou solidariedade, então eu encontrei com pessoas da Cruz Vermelha, por exemplo, doando água, oferecendo lanches, né? Eu encontrei também com pessoas de outros estados e de outras cidades próximas que estavam aqui para ajudar, pessoas que saíram de suas casas, do conforto de seus lares, para literalmente tentar encontrar colegas, conhecidos, amigos de trabalho, amigos, familiares. Infelizmente, não tem nada, Tiago. Não tem água, não tem energia elétrica, não tem poste. Então, quando você está dirigindo, que você vai atravessar a rua, você tem que parar para ver se não vem outro carro. É um campo de guerra, é um filme daqueles de terror mesmo, literalmente. Foi muito difícil chegar aqui, só para a gente ter uma noção maior, para a gente subir esse sinal desse link ao vivo aqui, foi muito difícil, porque não tem nenhuma torre mais próxima a gente, né? Eu posso mostrar aqui, tem um poste literalmente aqui, mas ele está quase caindo nisso aqui, que seria um posto de gasolina. Onde eu tô aqui, olha, era um posto de gasolina que praticamente acabou, não existe mais. Então, é muito difícil até ter sinal de internet aqui para que a gente, de fato, possa fazer o nosso trabalho de imprensa, que é noticiar e acompanhar, né, esse desenvolvimento dessas ações que vão ser implementadas a partir de agora e que já começaram, na verdade, aí desde a noite da última sexta-feira. Infelizmente, o frio atrapalha bastante. Eu estou com essa blusinha aqui, mas ela é térmica, então ela segura bastante a temperatura do corpo, mas realmente a situação do local é muito estranha. Se eu conseguir, deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Vou pedir para o nosso cinegrafista, para o Arthur Coimbra, dá um girinho com a câmera aqui por mim. Arthur, será que a gente consegue mostrar para a audiência da Jovem Pan, só para ter uma noção de como está aqui a nossa lateral? Não tem mais nada, absolutamente nada. Você não vê gente na rua, você não vê criança brincando, você não vê carros passando. Os carros que estavam estacionados, a gente vê agora nessas imagens, foram completamente destruídos. Não tem mais árvores, por exemplo, as folhas foram arrancadas, algumas ficaram ainda de pé por conta do tronco, mas outras não. E não foram só os telhados que voaram, não. As casas literalmente caíram, as casas literalmente vieram abaixo com a força desses tornados, que foram os mais fortes, inclusive, da história dos Estados Unidos. Thiago,
da categoria F5, que é a maior categoria. Não existe tornado mais forte do que esses que passaram por essa região, pela região sudeste aqui dos Estados Unidos. Eliseu, parece um cenário de guerra, e quem está nos ouvindo, depois entre nas plataformas e veja as imagens que o Eliseu traz para a gente falando sobre essa destruição aí nos Estados Unidos. Agora, Eliseu, uma outra curiosidade, a gente sabe que a vida de repórter num caso como esse, numa cobertura como essa, há um desafio muito grande. Primeiro, onde você conseguiu estar hospedado? Como é que você faz para conseguir a própria alimentação, já que não sobrou mais nada? Essa foi uma outra novela, viu? Além da novela de como chegar aqui em meio, né, a essa situação de destruição. Só para a gente ter uma noção, Thiago, tem 3 mil pessoas só dessa pequena cidade, Mayfield, que estão desabrigadas. Ou seja, essas pessoas foram para hotéis da região, hotéis nessas cidades pequenas que ficam ao redor, para passar a noite, enfim, e ficar lá até que seja resolvida essa situação. Toda a conta desses hotéis vão ser pagas pelos governos, tanto o estadual quanto o federal, né? A Casa Branca vai ajudar financeiramente a custear a permanência dessas pessoas em hotéis aqui da região. Eu, por exemplo, a gente chegou aqui ontem, eu estou acompanhado do repórter cinematográfico Arthur Coimbra, nós não conseguimos nenhum hotel próximo, porque estavam todos lotados. Você passava na porta do hotel, estava no vacancy, tipo, não tem mais vaga. E daí o que a gente fez? Fomos para as cidades mais afastadas ainda. Eu estou hospedado numa cidade que fica a 1 hora, de distância daqui de carro. Então, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E para o brasileiro entender, é naquela estrada rápida, sabe? Sem trânsito, sem sinal. Então, ou seja, é uma distância realmente longa. Para comer, no caso de ontem, a gente conseguiu comer lá na cidade onde nós estamos. Mas aqui em volta, não tem mais nada. Se não fossem ontem, por exemplo, os trabalhos dos voluntários, dessas ONGs todas que estão vindo para cá para ajudar, nem água, os homens da Guarda Nacional, por exemplo, os outros voluntários, teriam, e também a imprensa, né? Porque a gente acaba se servindo literalmente dessa pequena estrutura montada por essas ONGs para tentar ajudar de alguma forma, né? Amortizar, amenizar os impactos de quem está aqui trabalhando.